Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Deuteronômios, no capítulo 8, do versículo 7 ao 18. A pastora já sabe o que eu quero dizer. Eu quero dizer que Moisés está muito famoso aqui na nossa igreja por esses tempos. E que ele está muito famoso. A gente tem falado muito dele esses tempos aqui. Mas a gente tem muito que aprender também, né? Com esse homem de Deus e com esse povo que Deus levantou. Então, Deuteronômio capítulo 8, do versículo 7 ao 18. Vai falar assim: Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos, tanques de águas, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, de trigo e cevada, videiras e figueiras, e romãzeiras e azeite de oliva e mel. Terra onde não faltará pão, e onde não terá falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro, e onde você poderá escavar sobre as colinas. Depois que tiverem comido, até ficarem satisfeitos, louve ao Senhor, seu Deus, pela boa terra que Ele deu. Tenha cuidado de não se esquecer do Senhor, do seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças e os seus decretos que hoje lhe ordeno. E não aconteça que, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos e a sua prata e seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fica orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, do seu Deus que os tirou da terra de escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e o sustentou com o deserto no deserto com o maná. E os seus antepassados, não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não diga, pois, no seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir a riqueza, confirmando a aliança que Ele jurou aos seus antepassados, como hoje se vê. Amém? A gente lê uma porçãozinha um pouquinho grande, irmãos, para a gente ter uma visão bem geral desse texto, do que estava acontecendo. A gente lendo no livro de Deuteronômio, ele é o quinto livro da Bíblia, ele é o quinto livro do Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E o livro de Deuteronômio ele é composto por 4 discursos, e hoje a gente vai se concentrar no segundo. Amém? Esse trecho que a gente vai ler faz parte do segundo discurso e vai falar para a gente a respeito do momento que eles estão passando, o povo de Deus, de passagem, que ali já está no final até da vida de Moisés, e eles vão passar para a Terra Prometida. Então, é um momento de mudança, um momento de passagem, um momento de orientação para eles. E a gente vai ver, nesse livro, uma repetição das leis que foram passadas para o povo. Quando eu ia ler a Bíblia, às vezes eu achava engraçado. Eu falava, gente, mas por que fica repetindo? Por que fica repetindo a mesma coisa tantas vezes? Você acabou de ler isso ali 1, 2 livros atrás e está repetindo de novo. Mas sabe que eu ouvi uma explicação tão linda sobre isso, que fala assim, que a geração passada ela havia perecido no deserto. Então, aquela que saiu lá do Egito pereceu no deserto. Então, essa nova geração que entrou, ela precisava que eles fossem expostos à palavra que Deus tinha dado para eles, precisava que a lei fosse dita para eles antes que ele entrasse na Terra Prometida. Por isso que, às vezes, tem assim, tanta repetição de uma coisa ou de outra na palavra de Deus para afirmar mesmo na cabeça da gente. E, muitas vezes, isso era aquele povo, mas, muitas vezes, a gente também. A gente conhece a palavra de Deus, a gente sabe,
mas a gente precisa estar sempre, constantemente, sendo relembrado. Isso a gente vê muitas vezes aqui na igreja, nos ensinos, nos estudos, a gente está sempre sendo relembrado de coisas que, às vezes, a gente deixou passar, ou esqueceu, ou ouviu, né? Entrou aqui, mas não desceu. Então, a gente só ouviu e precisa estar relembrando. Então, foi isso que aconteceu. Moisés, nesse livro de Deuteronômio, ele vai fazer a repetição dessa lei para o povo, e vai dizer e vai orientar. Bom, situados onde nós estamos, eu quero dizer que eu estava fazendo o meu devocional nesse livro de Deuteronômio, quando eu me deparei com essa passagem. E eu deparei com essa passagem, aí eu fui para frente, eu voltei. Eu voltei porque eu percebi o que esse texto estava querendo falar com a gente. E quando eu percebi o que esse texto estava querendo nos dizer, a única coisa que eu pude sentir dentro de mim e falar para o Senhor foi: Deus, misericórdia. Misericórdia de mim, misericórdia das nossas vidas, misericórdia de nós, Senhor. Porque a gente, voltando aqui, eu não falei para o pastor voltar, mas voltando aonde a gente leu, no capítulo 8 de Deuteronômio, lá no versículo do 12 ao 14, vai começar o que me chamou a atenção no texto. Porque Moisés ele vai fazer chamados importantes para aquele povo. Além dele estar repetindo as leis para eles e tudo, ele vai fazer alguns chamados importantes para eles. Que ele vai falar assim, a partir do 12, olha, não aconteça, que depois de terem comido, ficaram satisfeitos, e de terem construído boas casas e nelas morado, e aumentar os seus rebanhos, sua prata, seu ouro, todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso. Então, a gente vai dar uma paradinha aqui nessa parte. O que me chamou a atenção foi sobre isso que ele falou, que depois da gente ter adquirido algo de Deus, daquele povo ter adquirido o que o Senhor tinha prometido para eles, que daria, que ia dar e deu, para que o coração deles não ficasse orgulhoso. Só que depois da gente alcançar, irmãos, as bênçãos do Senhor, a gente corre um risco muito grande de nos tornarmos orgulhosos por aquilo que foi uma dádiva e uma bênção de Deus nas nossas vidas. E a palavra de Deus nos alerta isso, sabe por quê? Porque existe coisas secretas dentro do nosso coração que a gente parece que tenta esconder até da gente, mas que quando a palavra de Deus bate, ela vem à tona. E Deus, ele conhecia aquele povo e ele sabia o coração do povo. Quando às vezes a gente olha para a nossa vida, e na nossa vida está tudo muito bem, na nossa família, graças a Deus, as coisinhas se ajeitou, os probleminhas pequenos estão contornados e tudo. Ou tem época realmente que as coisas estão tão boas, irmão, que a gente quase não tem assim, muito problema, ou familiar, ou talvez financeiro. Sempre tem, mas não, existe épocas que não é tão sufocante como outras épocas. E a gente está assim, vivendo tipo um mar calmo, um mar tranquilo. E quando essas áreas das nossas vidas, ou qualquer outra área da nossa vida, ela costuma ir muito bem, nós somos tentados a nos sentirmos orgulhosos. Às vezes, graças a Deus, financeiramente, eu estou bem. Graças a Deus, na minha família, isso ou aquilo, mas, às vezes, a gente fala isso com uma pontada de orgulho no nosso coração. Porque, apesar de nós estarmos na casa de Deus, termos aceitado ao Senhor, irmão, e o nosso coração, ele ainda é, muitas vezes, tentado pelo velho homem que habita em nós, pelo pecado que tenta nos abater e nos derrotar todas as vezes na nossa vida e nas coisas que a gente faz. Então, tá tudo muito bem, tá tudo muito ótimo, e a gente adquiriu determinadas coisas e, às vezes, a gente começa a ficar orgulhoso daquilo. Mas não é o orgulho bom, não, irmãos. Às vezes, é aquele orgulho mau. Aquele orgulho que é próprio de si, aquele orgulho que é de mim, que é meu, que é próprio de mim,
que sou eu, estou orgulhosa de mim, pelo que eu fiz, e a gente começa a colocar Deus de lado. E a gente vai ficando orgulhoso. Mas a palavra de Deus, ela tem um chamado para nós em Provérbios 16, no versículo 18, que fala assim, olha, o orgulho, ele vem antes da destruição, e o espírito altivo antes da queda. Às vezes, irmãos, a gente acha que está tudo muito bem, e a gente começa a ficar orgulhoso, né, das coisas nossas e da nossa vida e de tanta coisa. Mas a palavra de Deus nos alerta, irmãos, o orgulho, ele vem antes da destruição. E talvez a gente está orgulhoso, sei lá, porque estamos com a vida financeira tão boa, ou isso ou aquilo, e talvez, pode ser que sua vida financeira continue boa, mas, irmãos, se isso destruir a sua vida com Deus, se isso destruir você, o cristão que Deus chamou a gente para ser, já começou a destruição na nossa vida. E muitas vezes, pelo orgulho, irmãos, a destruição acontece não só na nossa vida espiritual, mas também, seja na nossa família, na nossa vida financeira. Tiago 4,6, a palavra de Deus fala assim, olha, Deus, ele se opõe aos orgulhosos, mas ele concede graça aos humildes. Deus se opõe aos orgulhosos, mas ele concede graça aos humildes. Então, a palavra de Deus nos alerta, irmãos, nessa noite. Se o nosso coração, por algum motivo, irmãos, a gente perceber que ele está se tornando orgulhoso, por qualquer coisa que seja, por qualquer área nas nossas vidas, a palavra de Deus ela vem nos alertar nessa noite. Deus, ele se opõe. Ele se opõe aos orgulhosos. Segundo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 30, aí o apóstolo Paulo, ele é demais. Aí ele vem e fala assim, olha, se eu devo me orgulhar, então que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Não é um contrassenso? Não faz sentido. Como assim? Quem aqui que está orgulhoso e altivo porque é fraco, porque tem fraquezas, porque tem, né, coisas assim, como o apóstolo Paulo diz? Mas ele diz, se há algo em nós para nós nos orgulharmos, é da nossa fraqueza, irmãos, porque na maioria das vezes é só nos momentos de fraqueza que a gente, né, volta para Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele fala isso, se eu devo me orgulhar de alguma coisa, que seja das minhas fraquezas. E isso, irmãos, é um contrassenso total com o que a gente vê, né, na sociedade de hoje, na nossa vida, nas coisas das mídias sociais, o tipo de vida que é pulverizado para a gente, né, constantemente, quando a gente abre o nosso celular. E lá em Daniel, irmãos, a gente vai ver o que aconteceu com uma pessoa muito orgulhosa. Ele tinha muito orgulho de si, de tudo que ele fez. Lá em Daniel, no capítulo 4, do versículo 30 ao 33, a gente vai falar de um rei chamado Nabucodonosor. E ele vai falar assim, olha, acaso não é essa grande Babilônia que eu construí com o capital do meu reino, com o meu enorme poder, para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio uma voz do céu e lhe disse, é isso que está decretado contra você, ó rei Nabucodonosor. A sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso dos homens, viverá com os animais selvagens, comerá capim com os bois. Passarão 7 tempos até que se admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens. Ele passou a comer capim com os bois. O seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que seus cabelos e pelos cresceram como as penas das águias, suas unhas como as garras de um ave. Irmãos, essa descrição não parece uma coisa monstruosa? Não parece assim que ele ficou assim, uma criatura abominável? Irmãos, por causa do orgulho de Nabucodonosor, isso sucedeu a ele.
E o texto começa aqui, irmãos, a gente vê, é só pronomes possessivos, né? É meu, né? Meu enorme poder, a glória da minha majestade. É meu, né? Realmente é meu, né? De certa forma, né? É meu porque ele era o rei e o reino era dele. Mas até o que é meu, irmãos, tudo que é meu vem de Deus. Tudo que é seu vem de Deus. Tudo que é nosso vem de Deus. E ele achou que ele estava assim, muito por cima de tudo e que ele era o maioral de tudo. E realmente o reino dele, irmãos, era um reino assim, né, naquela época, digno de inveja dos outros reinos, o poder que ele tinha, o reino que ele tinha. Né, e ele, indignado com isso, e o seu coração só foi, né, se orgulhando, e Deus o derrotou. Apesar dele ser o rei que era, dominar sobre o grande reino da Babilônia, ser o grande e famoso Nabucodonosor, o Senhor o humilhou, porque o coração dele se tornou muito orgulhoso. E essa palavra, irmãos, é uma palavra de Deus que alerta o nosso coração. Irmãos, às vezes a gente não percebe. Não é assim, não, hoje eu não sou orgulhoso, mas amanhã eu vou acordar orgulhoso. São pequenas coisas que vão construindo dia a dia dentro do nosso coração, e quando a gente percebe, a gente já está tomado pelo orgulho de quem somos, das coisas que temos, das coisas que fazemos, das coisas que Deus nos deu. E a palavra de Deus nos diz, né, que o Senhor, ele se opõe aos orgulhosos. Mas aí, um pouquinho mais à frente, né, nesse mesmo capítulo, versículo 14, de Deuteronômio 8, aí ele vai falar assim, né, que o seu coração não fique orgulhoso e que vocês não se esqueçam do Senhor, do seu Deus, que os tirou da terra da escravidão. E o próximo chamado, irmãos, desse texto, o primeiro é para a gente não ficar orgulhoso, e o próximo é para a gente não se esquecer. Não se esquecer do Senhor, né, do seu Deus, que te tirou da terra de escravidão. Olha, irmãos, quem conhece a história desse povo, quem conhece a história do povo de Deus, e a gente estava estudando o livro de Êxodo aqui, e o Espírito Santo está interligando as coisas aqui ultimamente, assim, lindamente. Gente, a situação de vida daquele povo lá, olha, eles eram maltratados, eles eram escravos, eles eram maltratados, eles eram surrados, eles apanhavam, eles passaram depois a ficar carentes de alimentação, eles viviam com medo, né, daquela situação que eles viviam. Irmãos, a situação que eles viviam lá era terrível, era terrível. E a palavra de Deus vem e fala assim para eles, não se esqueça de onde o Senhor tirou você. Porque o esquecimento deles, e o nosso esquecimento, muitas vezes, irmãos, ele reflete mesmo esse coração que já está orgulhoso. Esse coração nosso que está cheio de orgulho, aí o orgulho vem e cobre tudo. Ele cobre tudo, a gente esquece aonde a gente estava, aonde Deus nos tirou, aonde Ele nos colocou. O orgulho cobre tudo. Ele cobre tudo e a gente passa a se esquecer. Né? Quando nós temos tudo, irmãos, que nós queremos, às vezes é muito fácil esquecer do Senhor. Porque a gente já tem tudo que a gente quer. E com isso, a gente se esquece do Senhor. Né? A gente tem tudo que a gente quer e a gente simplesmente esquece de onde a gente estava, da onde Deus nos tirou. Estamos com o nosso coração grande, né? Mas é grande por o orgulho que a gente está. E, às vezes, a gente até esquece de Deus, deixa da casa do Senhor. Até surgir uma nova demanda na nossa vida que nos traga de volta aos pés do Senhor. Não é incrível, irmãos, isso? Não é incrível que a gente olha para a gente como cristão, como servo de Deus, e vê a gente nessa situação e fazendo isso com o nosso Deus? Eu gosto de contar as minhas histórias, irmãos. Não é a história dos... eu tenho muitas.
Quando eu estava lendo esse texto, eu estava lembrando, quando eu estava na 7ª série. Gente, eu não sei o que é 7ª série aqui. Eu nem sei se no Brasil existe 7ª série mais. O negócio mudou tanto que nem sei como que chama. Mas eu estava na 7ª série, então eu devia ter, acho que 12 anos. E eu mudei do estado do Mato Grosso para o nosso querido, amado e lindo estado do Goiás. Eu não posso deixar de falar isso. A hora que eu olhei para trás, eu vi a Lucimar chegando com essa camisa. Gente, a irmã Lucimar está vestida com uma camisa verde, com um G na camisa, significa Goiás. Eu fui lá e dei um abraço nela. Aqui a gente é goiano mesmo, irmãos. Então, eu mudei de Mato Grosso para Goiás. E eu senti muita dificuldade na escola. Novamente, eu mudei no 4º bimestre. 4º bimestre, irmão, significa que é o último período do ano, né? Lá no Brasil é assim, o ano escolar começa em janeiro e termina em dezembro, com férias em junho e férias em dezembro. Então, o 4º bimestre, ele é o bimestre onde você faz as provas finais, né, e vai saber se você passou de ano ou não. E a gente tinha acabado de mudar para Anápolis. A gente não estava nem indo em igreja nenhuma na época, eu, minha mãe, a gente estava assim, bem afastadinho, né? E eu vi que eu não ia passar de ano. Eu pensei, meu Deus, está muito difícil. Senhor, o que eu preciso fazer para passar de ano? Ai, sabe o que eu decidi comigo mesma? Vou para a igreja. Vou orar para Deus me abençoar para passar de ano. Irmãos, e eu fui para a igreja no 4º bimestre, meu Deus. Eu só orava, Deus, me ajuda a passar de ano. Deus, me ajuda a passar de ano. Eu preciso passar de ano. Irmãos, eu passei de ano, mas também nunca mais voltei, né, para a igreja. Eu consegui o que eu queria. Graças a Deus, depois eu mudei do bairro que eu morava, em Anápolis, para um outro bairro. Aí foi aonde eu me firmei na igreja naquela época. Mas eu quero, assim, com essa história até engraçada, mas vergonhosa, né, irmãos? Ilustrar para vocês, numa pequena coisa, como a gente faz, né? Como a gente se esquece de Deus e às vezes, quando surge alguma demanda na nossa vida, a gente vai, né, para os caminhos do Senhor. Esquecer do lugar onde estávamos e da situação que estávamos, irmãos, é muito comum na nossa vida, quando, às vezes, nós já alcançamos algo que a gente queria, uma bênção do Senhor. Aquele povo, Deus, através de Moisés, estava alertando eles para eles não esquecer disso, não esquecer de onde eles estavam, não esquecer de Deus, né, não esquecer de onde o Senhor tinha tirado eles. Não ficar orgulhosos e não se esquecer, porque Deus ia dar grandes coisas para eles, e como Deus já conhecia o coração do povo, irmãos, Ele conhece o nosso coração, e Ele sabe que muitas vezes a gente corre esse risco. Porque o que acontece com nós? Não poucas vezes, irmãos, não são poucas, são muitas. A gente não poucas vezes nós queremos nos deleitar nas conquistas, né? Nas coisas que nós temos, nas coisas que nós alcançamos. E era coisa muito, irmão, você sair da escravidão, né, para uma terra que ia se chamar de sua, onde ia manar, né, leite e mel, eles iam ter de tudo. Mas era para eles se deleitarem no Senhor e não nessas coisas. E é isso que acontece muitas vezes com o nosso coração, irmãos. A gente vai se deleitar, né, nas conquistas, nos bens que a gente tem, dinheiro, na saúde, em tantas coisas, e nós deixamos de nos deleitar no Senhor. A gente esquece. Eu creio que todo mundo conhece o Salmo 37:4. Não coloquei não, pastor, só vou falar. O Salmo 37:4, ele diz assim, né? Deleita-te no Senhor. Eu acho essa palavra linda, deleita-te. E eu fui pesquisar assim, o que é profundamente a descrição de deleitar-se em algo. E fala assim, deleitar-se é uma sensação de contentamento, é uma sensação de satisfazer-se, né, com algo. Então, a palavra de Deus fala, olha, deleita-te no Senhor.
A gente vê, irmãos, lá no livro de Marcos, no capítulo 10, vai falar sobre o jovem rico. E não é a parábola, não, é uma história verdadeira. Né? O Senhor estava lá andando, de repente chegou aquele jovem rico. Ele não gostava de Deus? Ele gostava, ele cumpria os mandamentos. Quer dizer, ele ia na sinagoga, ele participava, né? Com nossos termos de hoje, ele participava do culto, né? Ele participava das coisas da igreja e tudo. Ele, né, sabia os 10 mandamentos de cor, conhecia a palavra. Mas quando o Senhor falou para ele, o que me falta então? Não, isso aí tudo eu faço. O que me falta então para eu ganhar o reino do céu? Aí Jesus vai falar para ele assim, vende tudo que tem, né? E dá aos pobres. Irmãos, o ponto principal aqui não era vender tudo que tem e se tornar um pobre mendigo peregrino naquela terra, não. Mas sabe o que acontecia com aquele jovem? O deleite dele não era o Senhor. O deleite dele era o que ele tinha. Eram os bens, era a condição financeira dele, era o dinheiro dele. Esse era o deleite dele. Ele alcançou, e naquela época, irmãos, a situação era difícil, realmente. O jovem era conhecido como jovem rico. Não era muito fácil antigamente pessoa ser rica, então, quer dizer, ele era rico, porque ele era conhecido como tal. Né? Ele era conhecido como jovem rico. Mas o deleite dele não era o Senhor. O deleite dele, a satisfação, o contentamento dele não era o Senhor. Era o que ele tinha. Em Filipenses 4:11, o apóstolo Paulo vai dizer assim para os filipenses, que eu aprendi a viver, né, contente em toda e qualquer situação. Quer dizer, o deleite dele era em Deus. Mas você sabe o que me chamou a atenção nesse versículo? Foi que ele começa o versículo usando esse verbo, né, eu aprendi. Significa o quê? Ele não sabia viver assim anteriormente. Ele não sabia viver, ele aprendeu. Significa que é algo que ele não sabia e precisou aprender. Então, ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, porque o deleite verdadeiro dele era o Senhor. Tanto estando bem financeiramente, estando mal financeiramente, tendo o que comer, não tendo o que comer, de toda forma, o deleite dele era no Senhor. Agora, a gente vai ler Lucas, no capítulo 17, no versículo 11 e no versículo 15, a gente vai ver a história daqueles cegos que vai falar assim, olha, a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia, e ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, e ficaram a certa distância, gritaram em alta voz, Jesus, Mestre, tem piedade de nós. E ao vê-los, ele lhes disse, vão mostrar seus sacerdotes, enquanto eles iam, foram purificados. E um deles, né, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Desses 10, irmãos, um só, a partir do exato momento que ele recebeu a bênção do Senhor, ele já foi igual eu. Passei de ano na 7ª série. Quando eu recebi o boletim, não vou mais para a igreja. Passei de ano. Quando ele recebeu, e a cura dele, irmãos, ser leproso naquela sociedade, irmãos, você não vivia no convívio das pessoas, nem da sua própria família. E eles foram curados, receberam a bênção do Senhor, e, no exato momento, já se esqueceram completamente, foram cuidar de suas vidas, fazer aquilo que eles bem entenderam que fazer, nem voltaram para louvar Jesus pela bênção que eles tinham recebido, ou para agradecê-lo, ou para seja o que for. Mas antes, ele estava até rogando, né? Mestre, até de mestre eu estava chamando. Mas quando receberam aquilo que eles pediam ao Senhor, eles simplesmente se esqueceram de Deus. O Salmo 106, do 9 ao 13, vai falar sobre esse povo que Moisés estava alertando. Vai falar assim, olha, o Senhor ele repreendeu o mar vermelho e este secou. Foi isso que Deus fez por eles. Ele os conduziu pelas profundezas como por um deserto.
Salvou-os da mão daqueles que os odiavam, das mãos do inimigo os resgatou. E as águas, né, cobriram seus adversários, nenhum deles sobreviveram. Então, eles creram nas promessas, né, nas suas promessas, e cantaram louvores a eles. Até aqui está tudo bem, não está, irmãos? Mas vai falar assim no próximo versículo, olha, mas logo se esqueceram do que ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. E muitas vezes, irmão, não poucas vezes, nós somos desse jeito. A gente vê toda a maravilha que Deus faz na nossa vida. A gente vê toda a forma grandiosa como Deus trabalha por nós. Quando a gente corre para Ele pedindo algo, necessitando de algo, e Ele nos dá esse algo. E como esse povo. Logo, irmãos, não foi assim, passado muitos anos, depois de séculos, esse povo se esqueceu. Não, logo. Logo, irmão, significa que foi rápido. Logo eles se esqueceram do que Deus tinha feito por eles. E o terceiro e último chamado que Moisés faz para esse povo, o primeiro, né, não fiquem orgulhosos com o que o Senhor te dá. Não se esqueça do Senhor. E o próximo chamado que ele faz, aqui no versículo 18, ele fala assim, olha, o Senhor é o Senhor que nos dá a capacidade. Antes do versículo 18, no 17, que a gente leu, ele vai falar assim, olha, não diga, pois, no seu coração, olha, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram toda essa minha riqueza. Lembrem-se, é o Senhor que dá capacidade. Porque, irmãos, a gente fica orgulhoso, a gente se esquece do Senhor e a gente nem lembra mais que tudo aquilo foi obra e feitura das mãos do nosso Deus. A gente se esquece e a gente até diga, foi a minha capacidade, né, a força da minha... Eu trabalhei muito aqui nessa Irlanda, por isso que hoje eu estou rico, né? Por isso que hoje eu estou, né? Tem 10 casas de aluguel no Brasil. Irmão, não tem não, viu? Hipoteticamente falando. E a gente, não, é que eu trabalhei muito, trabalhei em 3 serviços, quantas vezes, pela minha força, eu e meu marido trabalhávamos até meia-noite todo dia, nossa capacidade juntou tudo isso. E a gente se esquece, irmãos, das portas abertas, daquele dia que a gente chegou aqui e não tinha serviço, não tinha casa para morar. Parece que hoje não ter casa para morar está pior que não ter serviço, que a crise das casas está imensa. E a gente não lembra, né? E a gente acha que foi a nossa capacidade. Lógico, irmãos, a gente tem que correr atrás. Irmão, hoje em dia, quem quer uma casa, fala para todos os irmãos, estou procurando uma casa, você fica sabendo, me fala. Você tem que correr atrás, tem que procurar? Sim, irmãos. Mas é Deus que abre as portas. É Ele que abre as portas. É Deus que abre as portas. E quando a gente fica com o nosso coração orgulhoso, se esquece do Senhor, a gente não lembra mais que foi Ele, não foi a nossa capacidade, não foi o que a gente fez ou o que a gente faz. A palavra de Deus em Tiago, no capítulo 1, no versículo 17, a palavra de Deus vai nos dizer que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Vem de Deus. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, irmãos. É todo. Lá em 1 Crônicas, no capítulo 29, o verso 18, eu gosto muito dessa passagem. Davi está consagrando a Deus, as coisas que foi arrecadada para a construção do templo que o filho dele iria construir. E ele vai e fala assim para Deus, assim, olha, a riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar forças a todos. Não é porque a gente é forte, não é porque a gente está no vigor dos nossos anos que essa força é nossa. Essa força ela vem de Deus. Tudo é dele, a riqueza é dele, a honra é dele, ele domina sobre todas as
coisas. Ele domina sobre todas as coisas. Lá no versículo 29, ainda, no capítulo 29 ainda, um pouquinho mais à frente, no versículo 16, ele vai falar assim: ó Senhor, Senhor nosso Deus, toda a riqueza que ofertamos, essa é a tradução da NVI, que é a Bíblia que a gente usa aqui na igreja. Mas eu gosto desse versículo, especialmente na Almeida Revista Atualizada, que fala preparamos, né? Porque, realmente, quem lê o livro de Crônicas sabe que Davi preparou, foi lá, arrumou madeira suficiente, ouro suficiente, tudo que era necessário para a construção do templo. Quer dizer, eles que prepararam, é verdade, eles foram lá, prepararam, trabalharam, esforçaram, se ajuntaram entre si e prepararam tudo aquilo. Aí ele vai falar assim, né? Ó Senhor nosso Deus, toda essa riqueza que preparamos, né, te ofertamos, para construir um templo em honra ao teu santo nome. Ela vem das tuas mãos. Toda ela pertence a ti. Quer dizer, eles foram lá, eles prepararam, eles juntaram. Foi um hard work, irmão, porque não era coisa pouca, não era construir uma shed, não era fazer uma coisa pequena, era um templo enorme. Então, foi muita coisa que foi feita. Então, eles tiveram um esforço grande, um preparo enorme para isso. Mas ele vai dizer que tudo isso que eles fizeram, que arrecadaram, as pessoas que doaram madeira preciosa para fazer o templo, as pessoas que doaram tudo, aquilo que eles tinham, que eles receberam, tudo, vem das tuas mãos. Para a gente se lembrar que é o Senhor, irmãos, que nos dá a capacidade, e tudo vem dEle, e tudo pertence a Ele. Que o nosso coração não seja orgulhoso com aquilo que a gente tem. A partir desse orgulho, não se esqueça do Senhor. E que a gente lembre, irmãos, que tudo aquilo que a gente já alcançou, tudo vem do Senhor. A nossa saúde, os milagres, as portas abertas, vem do Senhor. Ele usa pessoas, irmãos. Ele usa pessoas para te dizer que ficou sabendo de uma casa para alugar. Ele usa pessoas para te dizer que está sabendo de um lugar que está precisando de uma pessoa para trabalhar. Mas tudo vem do Senhor. Não é da nossa capacidade. Não é porque você fala inglês ou não fala inglês que vai arrumar o serviço ou não vai. Ajuda, irmãos. Mas até você falar o inglês vem do Senhor, que te deu inteligência, te deu capacidade. Se você acha que não é capaz, você é capaz. Se você acha que você não consegue, você consegue, porque o Senhor te dá a capacidade. É difícil, né, irmãos? A gente não cresceu falando inglês, mas Ele pode ajudar a gente a falar. Então, tudo vem do Senhor. E, para encerrar, eu quero dizer para vocês, irmãos, que o que me admira em Deus, tudo vem dele, irmãos, tudo. Mas o que me admira em Deus não é... Ele faz grandes milagres, né? Porque, gente, abrir um mar, passar um povo no meio daquele mar, conduzir um povo no meio de um... Gente, olha, sabe o que tinha naquele deserto? Aquele deserto tinha terra seca, sem água, já não ajuda. Tinha serpentes, escorpiões, mas não bastava ser escorpiões, eram escorpiões venenosos. Ele era imenso, mas não bastava ser imenso, era imenso e pavoroso. A palavra de Deus diz que ele era imenso e pavoroso. Então, assim, irmãos, foi um milagre muito grande que o Senhor fez com aquele povo. Na nossa vida também, irmãos, eu sei que a gente tem muitos milagres imensos, grandes que o Senhor fez para contar, né, para testificar do que Ele fez na nossa vida. Que a gente não se esqueça do Senhor. Mas, quando eu estava estudando esse texto ontem à noite, eu, sentada lá na minha mesa, comecei a chorar e a pensar. O que me espanta, não sei se é essa palavra, o que me espanta em Deus,
não são os milagres. Eu sei que Ele é poderoso, eu sei que Ele é imenso, que Ele é grande, que Ele faz milagres que a gente jamais imagina. Mas o que me espanta, me admira em Deus, são as pequenas coisas. As coisas não necessárias. E eu quero falar isso porque essa semana, na nossa reunião de mulheres, deixa eu abrir um pouco. By the way, a nossa reunião de mulheres foi muito boa, hein? Quem não foi? A gente estava conversando e uma irmã amada nossa testificou lá das bênçãos que o Senhor fez na vida dela, coisas que ela necessitava, e o Senhor abriu as portas, né, e usou pessoas para ajudar e tudo. E ela contou uma coisinha, irmãos, parece assim tão insignificante, mas principalmente quem é mulher vai me entender, e quem é esposo, que entende essas coisas das mulheres, também vai me entender. Ela falou assim que Deus, né, usou uma pessoa, deu para ela coisas que ela estava precisando, e usou até uma irmã que fez a unha dela. Deus precisa usar alguém para fazer a nossa unha? Isso é tão insignificante, não é? Não precisa, não é algo vital e necessário. Mas o que me espanta em Deus, irmãos, são esses pequenos cuidados que Ele tem com a gente. Eu lembro quando eu cheguei na Irlanda, e sabe uma das coisas que eu pensei? A gente chega do Brasil, muitas vezes devendo tanta coisa, situação financeira terrível. Eu lembro que eu pensei assim, meu Deus, quando que eu vou fazer a unha de novo? Irmãos, eu não faço a unha por boniteza. Quem me conhece, a minha sogra está ali, sabe. Ela tem o mesmo problema que eu. Eu faço a unha do pé, calço tênis, faço 5 vezes, ninguém nem vê que a minha unha está feita. Eu faço a unha do pé porque eu tenho muita cutícula, então dói meu pé. Na mão eu tenho muita cutícula, inflama, né? Dói, mulheres me entendem. Dói, é ruim. E eu pensei isso, nossa, mas que irmã fútil, né? Acabou de chegar, devendo, o marido pelejando para arrumar serviço, a irmã pensando que dia que vai fazer a unha. Mas isso é uma coisa que, para a gente, irmãs, que é mulher, importa, né? Deus não precisava fazer isso por ela. Mas Ele fez porque Ele se importa com ela. Ele se importa conosco. O que me espanta em Deus são essas pequenas coisas, esses pequenos detalhes, esses pequenos cuidados que Ele tem com nós, coisas desnecessárias, que Ele faz para nos agradar, porque nos ama. Como um pai, né? Eu, lá em casa, bom, eu estou tentando cortar um pouco de doce dos meninos, creio que todos os pais estão na mesma situação aqui, tentando, né? E os meus filhos, eles gostam muito do Dairy Milk, um chocolate bar. Quem não gosta, né, gente? Eu não culpo eles. Às vezes eu vou no mercado, não falo nada para eles. Eu vou lá, compro uma barra da grande para os 2. Aí eu guardo as compras, subo, vou lá na mesa do Pedro, coloco uma barra de chocolate. Aí vou no quarto do Arthur, no deskzinho dele, coloco. E eles lá para fora, brincando, fazendo coisas. Quando eles sobem e vê aquilo, mamãe, obrigado, você comprou, nossa, é o meu chocolate favorito. Eu sei que é o chocolate favorito deles, é por isso que eu comprei. Para agradar eles, para eles ficarem felizes. Precisava, não tinha necessidade, não é uma coisa vital, de importância, não é algo que é necessário para a nutrição diária deles. Mas eu fiz porque eu os amo, porque eu gosto de ver eles felizes, porque eu me importo com os pequenos detalhes da vida deles, e da mesma forma, é o nosso Pai que está no céu. Ele é um Deus que faz muitos milagres, irmãos. Mas esses pequenos cuidados de Deus, eu ainda me espanto com isso. Eu me admiro muito com isso ainda. Coisas pequenas que Ele faz, pessoas que Ele usa, e para nos abençoar, para acariciar um pouco o nosso coração. Às vezes, no meio de tantas coisas, irmãos,
de tantas lutas, para a gente que é mulher, que às vezes está em casa, né, aguentando tudo lá, sozinha. Às vezes, gente, a gente que é mulher, homem fala que a gente é difícil de agradar, mas não é, gente, uma unha feita, você não sabe o tanto que a gente fica feliz. Quando a gente vai fazer a sobrancelha, a gente volta para casa tão mais animada. Uma pequena coisinha. E o Senhor fez isso por ela testificou lá com a gente se alegrou tanto com ela, chorou, riu umas com as outras. E, para terminar, eu só quero ler aqui que, em Romanos 8, 28, a palavra de Deus fala assim, olha, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Sabemos que Deus age todas. Não é algumas, irmãos. Não é algumas coisas. É todas. É não fazer uma unha que não é necessário. Né? Não é vital, não é de importância. É um pequeno detalhe da sua vida que Deus nos surpreende com isso. E eu quero chamar vocês para ficar em pé nessa noite. Amém. Que nós, aleluia, nós possamos orar ao Senhor nessa noite, pedir a Deus que tenha misericórdia das nossas vidas, irmãos, porque nós somos falhos, nós somos humanos, nós somos fracos. Que Deus tenha misericórdia de nós. E aquilo que o Senhor tem nos agraciado em forma de bênção, em forma de coisas que Ele tem dado para as nossas vidas, não venha causar em nós, Senhor, um coração altivo, um coração orgulhoso, Senhor. Eu sei que muitas vezes, ó Deus, nós somos tentados, ó Pai, por nós mesmos, como a Tua palavra diz, pela nossa própria cobiça. Isso está dentro de nós, mas tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós queremos Te honrar, meu Deus, com tudo que há em nós, com as nossas vidas. Nós queremos dar a honra e a glória devida ao Teu nome, Senhor. Nos lembrarmos sempre de Ti, ó Pai, e colocar o Senhor sempre no primeiro lugar, como a primazia das nossas vidas. Saber que nós estamos aqui nessa noite porque o Senhor está conosco. O Senhor nos deu capacidade, nos deu força. O nosso trabalho essa semana. Quem encontrou sua casinha para morar essa semana. Quem começou um novo emprego. Quem ganhou sua promoção no trabalho. Tudo que o Senhor tem dado a nós. Senhor, tudo vem de Ti, meu Pai. Não foi a força das nossas mãos. Não foi o nosso poder e a nossa capacidade, Senhor, mas vem de Ti. Deus, ensina-nos, ó Pai, a vivermos as nossas vidas dessa forma na Tua presença. Assim como o apóstolo Paulo diz na Tua palavra, que nós possamos aprender, Jesus, a viver contentes contigo. Encontrar em Ti, Senhor, o deleite das nossas vidas, meu Pai. Não, ó Pai, naquilo que o Senhor nos dá. E é lícito, ó Pai, nós nos alegrarmos nas bênçãos do Senhor. É lícito nós desfrutarmos, ó Pai, das bênçãos que o Senhor tem nos dado. Bênçãos financeiras, saúde, coisas que o Senhor tem, ó Pai, dado nas nossas vidas. É lícito que nós possamos, ó Pai, nos deleitar nisso, mas que o nosso deleite maior seja na presença do Senhor. Que nós não nos esqueçamos do Senhor jamais, meu Pai, em nossas vidas. Que o Senhor seja o primeiro lugar, ó Pai, dentro do nosso coração. Perdoa-nos, ó Pai, perdoa as nossas falhas. Perdoa os nossos erros, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, porque nós somos falhos. Nós somos fracos, Senhor, perdoa-nos. Nós só queremos Te louvar nessa noite. Obrigada por tudo, Senhor. Obrigada pelos milagres imensos que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Mas obrigada também, Senhor, pelos pequenos detalhes, ó Pai, diários. Porque às vezes, ó Pai, nós estamos esperando grandes milagres para Te louvar. Grandes portas abertas e coisas imensas, ó Pai, para vir na Tua casa agradecer e testificar. E nós nos esquecemos, ó Pai, dos pequenos cuidados diários que o Senhor tem conosco, esperando apenas por coisas, ó Pai, enormes e grandes e invisíveis muitas vezes. Que nós saibamos ser gratos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus.
em nome de Jesus. Amém.